Fala pessoal, tudo bom? Bem, nessa aula aqui nós vamos falar sobre números, né? Então vou abrir aqui um arquivo .py aqui novo, né? Vou chamar de números. Bem, os números, né? Eles são tratados de várias formas em Python, né? E o que é importante entender que a gente vai utilizar muito, né? Número é utilizado o tempo inteiro em um determinado programa, né? Então você armazena, por exemplo, em um jogo você vai armazenar a quantidade de tiros de uma arma, né? É, Você vai trabalhar com números de várias formas, tá? E é importante entender como funciona isso em Python, né? Então, como eu havia comentado anteriormente, aulas passadas, aí eu comentei que o Python ele não tem a característica de ser fortemente tipado, né? O que significa isso? Em outras linguagens, você vai declarar uma variável, por exemplo, você precisa, vou dar um exemplo aqui, né? Então, num, o nome da variável, né? Mas antes do nome teria, por exemplo, o tipo. Então, int, num, e aí alguma coisa, né? Por exemplo. Já aqui em Python não. Então, aqui, se eu coloco num recebendo 10, ele já entende que é um inteiro. Se eu coloco num 2 recebendo 10.0, ele entende que esse número é um float, tá? Então a gente tem que aprender a trabalhar com isso, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma forma bem introdutória. Mais para frente, ao decorrer do curso, conforme nós formos aí trabalhando, né, com as nossas aplicações e tal, nós vamos ver mais na prática como isso funciona, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, por exemplo, uma soma, né? Eu posso chamar aqui uma variável soma 2 mais 3, tá? Deixa eu rodar isso aqui. Não vai acontecer nada, mas só para ele aparecer aqui embaixo, não vai acontecer nada porque eu não mandei printar nada na tela, tá? Eu posso, por exemplo, fazer uma subtração. Vou chamar isso aqui de subtração, sem cedilha, sem nada, ok? 3 menos 2. Posso fazer uma multiplicação, tá? 2 vezes 3, por exemplo. Então nós já vimos aí, vou chamar de multi essa variável aqui. Então perceba que eu tô fazendo operações aqui, jogando o resultado dessas operações em uma variável, tá? Perceba que o operador, né? O operador aqui é o asterístico, representa aqui a multiplicação. Posso fazer a divisão, tá? Então chamar de div. Olha que interessante. Vou dividir por 2. Tá, beleza. Eu estou trabalhando aqui com inteiro, o tempo inteiro, tá vendo? 2, 3, 3, 2, só número inteiro, tá? Posso trabalhar com expoente também, tá? Vou chamar de exp. E aí eu posso, como que se trabalha com expoente, né? Basta eu colocar aqui dois sinaizinhos de multiplicação, no caso o asterístico, né? Então aqui o 3 ele é o número base, né? Ele está elevado a 2, 3 elevado a 2, tá? Tá, e como é que eu faço aqui? Vamos printar esses resultados na tela, né? Não vou chamar de... vou printar em várias linhas, tá? Print soma, print subtração, print multi, print div, e print exp. Ó, perceba o seguinte, ele trouxe aqui 5, 1,
né, 6, 1,5. Então aqui o 1,5, olha, ele começou a tratar esse div aqui, ou seja, essa variável div, ela não é um inteiro. Ela não é uma variável do tipo inteiro, porque o resultado dela é 1,5. Então essa variável aqui o Python reconhece como uma variável do tipo flutuante. Então, por exemplo, se eu colocar aqui embaixo, olha, se eu printar o tipo dessa variável, né, type div, vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Ele traz que essa variável, na verdade, é um float, né, do tipo float. Justamente pelo que eu falei aqui, apesar de eu estar trabalhando com dois inteiros, o resultado dessa operação é um ponto flutuante. Tá? E vamos ver também aqui como é que funciona, né, na prática, né, a ordem aqui das operações. Né? Então vamos lá, por exemplo, eu quero fazer uma operação matemática, né, vou chamar isso aqui de oper. E aí, por exemplo, eu coloco aqui um 2 mais 3, é igualzinho na matemática, tá? Vezes 4. O que vai acontecer primeiro aqui? O 3 vezes 4, a multiplicação. Então vai ser 3 vezes 4, 12, mais 2, 14, tá? Então, opa, tem que mandar aparecer na tela, né? Print oper 14. Beleza. Agora, se eu colocar entre parênteses aqui, é igualzinho na matemática. Repito, ó. 2 mais 3, 5, vezes 4, 20. Ou seja, ele vai executar primeiro o que está dentro dos parênteses. Tá? E por aí vai. E o ponto flutuante? Como é que se trabalha com os números de ponto flutuante? Né? Como eu falei, né, basta a gente indicar aqui, escrever já com um ponto que ele vai entender que é um número de ponto flutuante. O Python ele já entende automaticamente, a gente não precisa ficar toda hora dizendo ali o tipo da variável. Né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui soma 0,1 mais 0,1, ele vai trabalhar com um ponto flutuante aqui tranquilamente. Tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, num, né? Vou chamar de num. Opa. Chamar de num. E aqui eu vou printar o tipo de num aqui, né? Então ele tem aqui, ele já considera aqui que é do tipo float, tá? Então o Python ele tem essa vantagem, tá? A gente não precisa ficar toda hora indicando o tipo de variável ali, né? Agora para finalizar, né? Vamos ver uma coisinha bem bacana aqui, tá? Então, por exemplo, a gente aprendeu, né, que se quiser concatenar alguma coisa, então veja bem, eu vou criar uma frase aqui qualquer, né? Jogar dentro da variável frase. Não, palavras aqui, né? Palavra 1, a palavra, vou chamar de olá. Palavra 2, vou chamar de espaço, ou melhor, vírgula, espaço. Eu tenho espaço. Vou chamar de idade aqui. Isso aqui é só para a gente entender, tá? E aí aqui eu vou pedir que o usuário traga aí, informe a idade, né?
Não, última forma. Vou colocar direto aqui, tá? Então, 32, meia idade. Pronto. E eu vou chamar aqui uma outra variável, palavra 3, né? Vou chamar aqui. Tá bem esquisito isso aqui, mas é só pra gente entender aqui como funciona, tá? 32 anos, pronto. Tá, e agora a gente vai trabalhar com concatenação, né? Nós já vimos esse tipo de concatenação aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser concatenar palavra com palavra 2, vou chamar de palavra 1 aqui só para não me perder, pera aí. Palavra 1. Palavra 1 com palavra 2, ele vai trazer uma boa resultado, né? Agora, olha o que acontece se eu concatenar com idade e com palavra 3. Ele traz um erro, né? E aqui ele já até fala qual é o erro, né? Ele fala aqui que não consegue concatenar, porque idade aqui, né? Ele fala que uma dessas variáveis aqui é inteiro, né? Muito simples, né? O que acontece aqui? Quando você utiliza o operador, né? O operador mais aqui, né? Você está indicando o quê? Ou concatenação, no caso de string, ou soma, no caso de uma variável aí, do tipo inteiro ou do tipo float, uma variável numérica. Por exemplo, se eu, se eu colocasse aqui idade mais idade, ele ia somar as variáveis, tá? Justamente porque ele está trabalhando com dois tipos numéricos, né? Agora, como eu estou misturando string com tipo numérico, eu preciso transformar tudo no tipo só. Ou seja, como eu não consigo transformar string para número, né? Eu preciso transformar, né, para concatenar desse jeito aqui, eu preciso transformar o tipo inteiro para string. Como que eu faço isso? Eu utilizo a funçãozinha str aqui para transformar a variável idade em uma string, tá? Desse jeito. str e entre parênteses eu coloco a variável que eu quero transformar em string. Isso é muito comum, é um erro muito comum de a gente encontrar por aí. Às vezes a gente está fazendo ali, está programando e a gente não consegue entender o que está acontecendo. Na verdade, nada mais é do que uma incompatibilidade aí de variáveis, né? De tipos de variáveis. Então a gente tem que indicar aqui. Agora eu tenho 4 strings. Idade deixou de ser um tipo inteiro e passou a ser string, tá? E agora eu consigo printar na tela, beleza? Então é isso, né? Nessa aula a gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai começar a falar sobre listas, é um assunto muito importante, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, estudem, né? E até a próxima, pessoal. É claro, só lembrando, né? Como esse vídeo aqui é para o YouTube, né? Não deixe de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, compartilhar. Dá uma olhadinha aí nos links aí abaixo na descrição, tá? Tem inclusive o livro, que é o livro base para esse curso que eu estou utilizando, né? Que é o livro Curso Intensivo de Python, né? Da Nova Tech. Esse livro tá na descrição aí também, para quem quiser adquirir, tá? Então fique à vontade, estudem, vale a pena, tá? O livro é muito bom e é sempre bom ter um material de consulta nas mãos ali, sempre que precisar. E sem contar também que o livro é muito grande, tem mais de 600 páginas, eu não vou conseguir trazer todo o conteúdo neste curso aqui. Então ter o livro em mãos é muito bom para você poder estudar outros assuntos que eu não vou trazer aqui, tá? Beleza, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Até a próxima.